pessoal, estamos aqui então com o doutor Alfredo Scaff. Doutor, muito obrigado, primeiramente, por ter aceito o convite aí para a gente bater um papo aí, falar de vários assuntos que nós temos aí de interesse da sociedade. Fique à vontade. Olha, em primeiro lugar, Wagner, obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês nessa cidade pujante de Avaré, esse interior de São Paulo maravilhoso que a gente tem que prezar, é um interior que trabalha, que produz riqueza, que dá orgulho de São Paulo, e cumprimentar todos os colegas advogados aí da mesa e da região, para que a gente possa ter um futuro próximo, instituições mais fortes, que realmente representem a vontade e a proteção e a defesa da advocacia, do empresariado e do Estado de São Paulo como um todo. Obrigado aí pela oportunidade. Ótimo. Doutor, o que o senhor acha das instituições hoje? Como as instituições estão hoje? Como elas estão sobrevivendo? Democracia? Tivemos problema no dia 8/1 com democracia? Qual é a posição do senhor? Olha, Wagner, eu vejo o seguinte: o Brasil tem pessoas maravilhosas no comando de instituições, né? Você tem no Brasil fundações que fazem projetos sociais maravilhosos, você tem instituições fortíssimas, você tem uma associação comercial de São Paulo altamente capilarizada, bem representada, atuante. Então, a gente precisa, na verdade, ter uma agenda de desenvolvimento para esse país, porque pessoas boas é o que a gente mais tem. Instituições a favor do país, a favor da produção de riqueza, a favor de um trabalho justo, a favor de um lazer, do consumo, do giro do dinheiro positivo. Nós temos isso de sobra no Brasil. O que a gente precisa é alcançar pessoas que pensem no país. E é essa agenda que a gente precisa instaurar no Brasil, e começando por São Paulo, que é o exemplo desse país. Então, eu acho que pessoas boas é o que a gente mais tem, viu, Wagner? O que a gente precisa é unir essas pessoas em prol de uma agenda de desenvolvimento, porque as instituições, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Vamos falar um pouquinho do como é que a OAB sobrevive, como é que a Associação Comercial sobrevive, como que o CREA sobrevive, como é que o Secov sobrevive. Não existe dinheiro público nessas instituições. Então, são instituições que precisam ter uma liberdade maior de expressão, precisam bater na mesa quando for necessário, precisam dialogar constantemente, porque é só dessa forma que a gente vai unir essas forças. Como eu digo, vou repetir, a força no Brasil existe. Ela só precisa se encontrar e fazer uma bandeira de agenda de desenvolvimento para o país. O que a gente não pode é empoderar pessoas más, pessoas que dividem, pessoas que querem o divisionismo, pessoas que pregam o afeto das pessoas que dizem que homens são diferentes ou piores que mulheres. A gente não pode admitir isso em 2023, num mundo que está tecnológico, num mundo que precisa de uma educação melhor, num mundo que já não tem mais fronteira. A gente precisa, na verdade, ter liberdade absoluta e ter liberdade com responsabilidade. É assim que a gente vai crescer. Professor Júnior. Primeiramente, boa tarde, doutor Alfredo. Obrigado por participar com a gente aqui na banca. É um prazer e uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Nesse viés ainda da participação das instituições dentro da nossa sociedade, de uma maneira mais proativa, como que o senhor vê hoje a atuação da OAB Nacional? Como que o senhor vê a atuação e no que a OAB poderia melhorar um pouco mais a sua atuação diante de tantas situações equivocadas que nós observamos no cenário nacional, no âmbito jurídico, obviamente? É verdade, colega. Essa pergunta é altamente pertinente. Eu vou pedir aí uns 3 minutos para dar minha posição. Em primeiro lugar, a OAB Federal não tem legitimidade, porque não pode uma OAB Federal ter 1.200.000 advogados e ter sido a protagonista das eleições diretas para presidente da República em 84 e há 40 anos não ter eleição direta para o seu próprio presidente. Como é que você justifica isso? Não tem justificativa. Isso é antidemocrático, isso é ilegítimo. Como pode um presidente de um Conselho Federal, que faz as listas de juízes dos quintos constitucionais, que precisa dialogar com os poderes da República, não ter uma pessoa eleita diretamente pelos advogados? E isso, colega, pode ser revertido por eles mesmos, e eles não querem isso, porque eles querem que a rainha da Inglaterra continue rainha da Inglaterra, com uma improdutividade,
uma ilegitimidade. Eu te pergunto, colega, qual é o legado que a OAB federal deixa para os advogados? Me lembre do último mandato, do penúltimo, do antepenúltimo. Nenhum. Qual é o resultado prático para o bolso do advogado que eles deixaram? Qual é o resultado prático de respeito às prerrogativas que eles deixaram? O que eles avançaram na advocacia? Absolutamente nada. Eles ficam comemorando fatos que estão na lei e dizendo que foram conquistas históricas. Veja que vergonha. Sustentação oral é um direito legal, está previsto na lei. E aparece um post da OAB Federal dizendo que foi uma conquista histórica. Advogado, meu irmão, não pede favor para juiz. Advogado é pedinte de gravata na lei. O juiz que trabalha para o advogado, não é o advogado que trabalha para o juiz. E isso a gente precisa deixar claro na sociedade. Está tendo uma inversão de valores fulminante nesse ponto. O advogado é o profissional liberal, o juiz é o servidor público. Então, colega, respondendo a sua pergunta, eu vou te dizer qual foi a minha iniciativa desse colega aqui que está falando para você, que é um só no Brasil. Como a OAB Federal não toma providências com relação à eleição direta, que seria uma coisa muito básica e normal, eu fiz um projeto de lei e protocolei em Brasília. O projeto de lei é o 1123/22. Está lá com o meu nome. Você sabe como o projeto anda? Ele não anda, porque ele não se arrasta, porque eles não deixam andar. Agora, você concorda comigo que pedir isso através de lei é uma aberração, quando eles poderiam decidir isso em 5 minutos no conselho? Imagine, eu estou pedindo uma coisa que eles assinam carta da democracia. Eu estou pedindo a ordem democrática na OAB para a gente escolher um presidente da OAB Federal e eles negam esse direito a todos os colegas do Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: a OAB Federal é a instituição mais forte desse país, é a instituição mais independente desse país, está se comportando com omissão, está sendo covarde, está agora correndo atrás do rabo, tentando recuperar conquistas perdidas na lei. Porque para a advocacia, colega, eles não conquistam absolutamente nada. Agora, recuperar o que está na lei é sair do negativo para chegar no zero. Então, o que a gente precisa agora é tornar as coisas normais, porque elas não estão sendo normais para a advocacia, para posteriormente arrumar a casa e seguir com conquistas. Me desculpa ter me alongado, mas a situação da advocacia no Brasil é humilhante. Os advogados estão indignados, eles estão se sentindo fracos, eles se sentem desrespeitados. A OAB nunca teve de joelhos como a instituição mais forte do Brasil. Essa que é a grande de verdade. Nós temos a OAB hoje na lama. A OAB está de joelhos quando ela deveria ser protagonista da ordem democrática de direito, simplesmente pedindo a normalidade, nada mais do que a normalidade. Hoje nós vivemos do passado, né? A OAB hoje vive das glórias do passado, que são muitas, né? Diga-se de passagem, a OAB no cenário nacional, na própria contribuição para as eleições diretas e outras batalhas tão grandes aí que a OAB sempre encampou. Hoje nós vivemos só dessas memórias. Infelizmente, hoje eu concordo plenamente com o colega. Acho que nós estamos aí numa situação de joelhos. E não existe vácuo de poder. Quando alguém se omite na sua função, nas suas prerrogativas, outro vem e ocupa esse lugar. E nós observamos isso Exato. dia a dia, né? Não vou citar casos concretos, mas nós observamos, só ler os jornais aí, todos os dias nós vemos espaços que seriam garantias nossas sendo usurpados por outros atores desse cenário todo aí que nós estamos analisando, né? Concordo plenamente com o colega. Acho que nós precisamos começar a rever essas. Parabéns pela sua iniciativa no tocante à eleição direta para a OAB Nacional. É uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo. Exato. Quando nós mudamos, né, para o sistema, voltamos para a nova Constituição, mudamos o nosso cenário democrático, naquele momento eu deveria ter eleição direta para a presidência da OAB Nacional. Outra coisa que é uma bandeira, que não sei se o colega pensa de forma diversa, mas eu acredito que nós devemos levantar, é a autonomia financeira das subseções. Eu acho isso extremamente importante. Olha, As subseções colega, tenham plena autonomia financeira. eu vou te dizer uma coisa. As bandeiras que nós colocamos na OAB na eleição de 2021, não sei se o colega me acompanhou, fui candidato em São Paulo. A primeira bandeira minha era a autonomia financeira das subseções. Isso não é favor,
Isso é o básico, isso é o normal, isso é o mínimo minimorum. E é muito simples. Por que você tem 220 subseções, que são as casas da advocacia, se elas não podem se manter? É a mesma coisa que você ter 220 filhos e fazer os 220 passarem fome. Então não existe isso. Isso é uma vergonha administrativa. As subseções estão sendo humilhadas pelo poder central. Quando você não dá autonomia financeira que ela mesma produziu com a arrecadação das anuidades, para que ela existe? Para pedir uma bandeja de salgado para São Paulo? Até quando nós vamos aguentar isso? Então, quando diziam que iam mudar a OAB em 2021, eu dizia que é meu primeiro ato, no primeiro dia de quando eu fosse eleito, eu daria autonomia financeira às subseções, porque isso não é pauta política, isso é obrigação. As subseções precisam trabalhar com parte do dinheiro que elas arrecadam. Elas precisam fazer os eventos, elas precisam ter autonomia, elas precisam chamar os colegas da região. É para isso que elas existem. Porque se você fortalecer o poder central e enfraquecer as subseções, isso vira voto de cabresto quando a eleição. Né? Porque daí começa assim: quantas cadeirinhas você quer? Quantos salgadinhos você quer? Que computador que eu troco para você? Que parede que eu pinto da subseção? Isso é coisa de gente que não tem vergonha na cara. Essa que é a grande verdade. Tratar uma subseção da OAB dessa forma, como está sendo feito hoje, como estava sendo feito há 3 anos atrás, há 6 anos atrás, há 9 anos atrás, há 12 anos atrás, é simplesmente denegrir as pessoas. Eu tenho rodado o interior, colega. As pessoas estão humilhadas. Os colegas estão se sentindo assim apartados. Quem é o presidente da subseção não quer que a oposição entre na casa do advogado, como se ele fosse dono da casa da advocacia. Olha, a eleição é muito boa, a proposta é muito boa, cada um fala o que quer. Mas acabou a eleição, todo mundo é colega igual. Todo mundo tem que entrar na casa do advogado com igualdade. E o presidente tem a obrigação de tratar todos com igualdade e com dignidade. Porque se não for assim, não adianta ter instituição, não adianta ter subseção, não adianta prometer as coisas e depois não cumprir. Porque as pessoas estão me colocando da seguinte forma: as pessoas em São Paulo não respondem e-mail, não atendem telefone, não retornam telefone, e a gente aqui não tem um bule de café para servir. E aí eu pergunto: isso aqui é a casa do advogado ou é a casa do trem fantasma? A gente precisa decidir o que a gente quer. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa questão da centralização ainda é resquício da ditadura, da época da ditadura militar, onde se centralizou tudo no Brasil. E essa mentalidade de centralização, ainda mais uma instituição como a OAB, ela tinha que ser mudada já há muito tempo. Está demorando para se modificar essa filosofia. É que determinados colegas sentam na cadeira pensando na reeleição depois de 3 anos e trabalham com o nosso dinheiro para se reeleger. Não deixam um legado para a advocacia, deixam as pessoas passando vergonha mediante autoridades nas comarcas, não fazem nada para defender a advocacia e, quando tem que se manifestar, se escondem. Nós nunca tivemos, colega, uma OAB tão omissa e tão covarde como nós estamos tendo agora. E omissão e covardia não combinam com a nossa profissão. Obrigado, Wagner. Antônio Cicinelli. Doutor, bom dia. Obrigado pela presença. Mudando um pouco de assunto, hoje a gente tem, pelo menos na minha opinião, na opinião de várias pessoas, um certo desequilíbrio de poderes, né? O Poder Judiciário ganhou muita força e está fazendo até tá trazendo alguns problemas para o nosso país. Como você citou, uma certa omissão da OAB, você acha que essa omissão da OAB ajudou nesse desequilíbrio do poder? Mas é óbvio que sim. É exatamente isso que nós estamos falando. Você chegou num ponto crucial. Quando você tem independência e não age, você vai para o lado da covardia. Você vai para o lado da submissão. Se a OAB tivesse um líder de verdade, que não tem, ela terá, mas ela não tem. Exercendo a independência, a autonomia funcional e financeira de um órgão, eu pergunto: o porquê que você se acovarda se você não tem um centavo de dinheiro público? Por que você se acovarda quando todos os operadores do direito, menos o advogado, têm um salário caindo dia 5 do mês? Então, o advogado, se ele não age,
na forma como a lei deu para ele o poder de agir, porque o artigo 133 da Constituição diz que nós somos invioláveis por nossos atos e manifestações. E por que que isso está na Constituição? Porque é um privilégio? Lógico que não, porque a gente fala pela cidadania. Se eu for violável, eu não consigo te defender. Então a sua cidadania fica prejudicada porque eu sou violável. Então, a advocacia, ela está se diminuindo perante os poderes. Ela não é poder, mas ela influencia na construção da harmonia entre os poderes. E essa OAB que está aí, como você bem disse, ela colaborou justamente para esse choque de interesses entre poderes, porque ela se omitiu. E quando ela começa a agir, atrasou demais, já não dá mais tempo para corrigir. Por exemplo, qual é a propositura da OAB hoje na Câmara dos Deputados e do Senado? Não tem nada. O que que eles propõem a favor da advocacia? Coisas que a gente já sabe? Coisas que já estão na lei? Então, essas coisas, colega, a gente não pode mais admitir. Advogado é um profissional liberal. Ele fala pelo cidadão. Ele precisa ter respeito aos seus honorários, ele precisa ter o respeito às suas prerrogativas e exercer a liberdade do exercício da profissão, porque ele representa a sociedade civil nas causas que são colocadas, ou pelo Poder Judiciário ou não. Porque, veja bem, o Poder Judiciário ele não é essencial para o exercício da advocacia. Nos Estados Unidos, os advogados resolvem 90% dos casos nos escritórios, conversando entre eles. Aqui no Brasil, nós fomos ensinados, quando o cheque volta pela segunda vez, você tem que executar em juízo. Isso é uma barbaridade. O judiciário não quer isso, a advocacia é prejudicada com isso. Nós temos que fortalecer a mediação, nós temos que fortalecer as câmaras de arbitragem, nós temos que fortalecer as câmaras de conciliação, porque o perde-perde, o ganha-ganha, é muito mais rápido do que uma boa ação. Você prefere perder um pouquinho e resolver amanhã ou ganhar um pouquinho e resolver daqui 5 anos no judiciário? O judiciário é substitutivo. O judiciário é substitutivo à vontade das partes. O primeiro juiz da causa é o advogado. O que a imprensa, a mal imprensa, essa parte minoria da imprensa que está sendo muito maléfica para a advocacia tem divulgado? Eles divulgam um judiciário que pode tudo e, na verdade, só pode o que está na lei, e acabam diminuindo a advocacia, que tem uma liberdade de atuação e parece que é dependente do judiciário. É o contrário. O advogado não é dependente do judiciário. O advogado procura o judiciário quando ele necessita. E, como eu disse anteriormente, falo para todos os meus juízes colegas: nós somos iguais, nós temos isonomia e quem trabalha para nós são vocês. Nós não trabalhamos para o judiciário que trabalha para a sociedade. E é isso que nós temos que incutir na imprensa, nós temos que incutir isso na sociedade civil, para que o poder judiciário seja servidor, e não como determinadas atitudes arbitrárias estão colocando o judiciário, colocando medo nas pessoas. Judiciário é lugar de pacificação social. Quando o juiz manda prender alguém, condena alguém, ele está pacificando a sociedade, porque aquela pessoa não tem condições de ficar em liberdade. Ele não está simplesmente judiando de ninguém. Então nós temos que ter um judiciário forte, independente, mas que seja respeitoso com a advocacia e com a sociedade civil. Miguel Shibani. Doutor, bom dia. Estou assistindo aqui o senhor com uma posição muito firme, e o senhor falou uma expressão que eu achei bacana: liberdade absoluta. Não é um contraponto com a eleição do Paulo Bonet ontem, quando ele fala que a liberdade é modulada? Então, isso é um equívoco muito grande, que essas pessoas precisavam voltar para a faculdade. Porque a Constituição, ela coloca a liberdade e ela não limita a liberdade. Eu vou explicar isso rapidamente. Eu tenho uma frase de um professor meu que ele dizia o seguinte, que eu nunca mais esqueci. Ele dizia: o que a Constituição o que a Constituição não permite, não cabe ao intérprete fazê-lo. Quando a Constituição fala em liberdade, ela fala em liberdade absoluta, ela não limita a liberdade. Essa liberdade já é limitada pela lei ordinária. Então, por exemplo, eu tenho a liberdade de te ofender, e você tem a liberdade de, em 6 meses, pensar se vai me processar por injúria. Então, isso já existe. O que não pode é determinados juízes colocarem o artigo da Constituição no seu colo e limitarem a liberdade, porque quem limita a liberdade é a lei, não é o juiz.
E a Constituição, quando fala de liberdade de opinião, de expressão, de culto, e simplesmente proíbe a censura, ela está dando um recado muito claro. Vocês aí, parlamento, vocês limitem na medida do que vocês podem e que a sociedade concordar. Então, vocês podem, sim, limitar e moldar a liberdade, mas a Constituição disse que ela não tem limite. Então, cabe a vocês, por lei ordinária, fazerem isso. O que a gente não pode é fazer com que o juiz invente uma limitação de liberdade que não existe. Então, existe limitação de liberdade? Lógico que existe. Crime de calúnia, difamação, de injúria, em diversos outros regramentos, na verdade, porque se você não tiver limitações legais, você vai para a desobediência civil, né? A lei é a reguladora da sociedade e também ela regula a liberdade, mas a Constituição deu um recado muito claro. A liberdade que eu estou dizendo que existe aqui, ela é absoluta, desde que você regule depois. Então, enquanto ela não for regulada, ela é absoluta, porque a lei maior está dizendo que sim. O que a gente não pode permitir é interpretações que a lei não reconhece. Juiz interpreta a lei e não o seu próprio pensamento e o seu próprio fígado. Nessa linha de raciocínio aí que o senhor está desenvolvendo, qual o posicionamento, já dá para perceber, lógico, a respeito do ativismo judicial? Então, o ativismo judicial, ele começa a colocar a cabecinha para fora da água quando o parlamento se enfraquece. Essa que é a grande verdade. O juiz acaba achando que ele tem determinados espaços de fundamentação que ele não tem. E isso é o que se chama ativismo judicial. Por exemplo, juiz que dá opinião política. Por favor, largue a toga e se candidate e faça um projeto político. Mas enquanto você tiver como magistrado, você não pode dar opinião política, porque senão você está dando uma opinião, você está simplesmente pré-questionando alguma coisa que você vai julgar no futuro. Não é verdade? A maioria dos meus colegas que são juízes de primeiro grau, alguns já são desembargadores, a maioria desses colegas meus, eles não têm rede social. Juízes de primeiro grau, eles se preservam. Eles não querem ficar brincando de rede social. Oi, tudo bem? Bom dia, concordo, discordo. Eles não podem fazer isso. Eles são juízes de direito. Agora, quando o exemplo precisa vir de cima, não vem. Esse é que é o grande problema, né? Nós tivemos ministros do Supremo indo no parlamento opinar sobre projeto de lei. Não cabe. Você não é um cidadão comum. Você não pode invadir a competência desse poder, né? Se você quer ser político, você tem que largar a toga e se candidatar para ser político. Então, essas coisas que eu estou falando aqui, parece que a gente está dando opinião. Não, não é opinião. Isso é fato, isso é básico, isso é o mínimo. E o que está atrasando o Brasil é que depois de 35 anos que a Constituição já disse o que é o mínimo minimorum, o que é o básico para a gente seguir com conquistas, a gente está agora descobrindo que a gente não, simplesmente nós estamos abaixo da linha do zero. Nós estamos discutindo o que não precisava ser discutido no Brasil mais, né? Discutir liberdade, pelo amor de Deus. A gente discute liberdade quando a gente não tem liberdade. Agora, quando a Constituição diz que você tem, você vai discutir? Então, isso é um grande atraso social. Agora, levando em consideração opinião, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dino, ele vai continuar. O Dino vai ser o que ele era como ministro da Justiça, ou vai ser o Dino de ontem? Qual é a sua posição? O Dino Paz e Amor, né? O Dino Paz e Amor. Olha, a única coisa que a gente sabe, todos nós sabemos do Flávio Dino, é que ele tem um preparo jurídico. Isso ele tem. Ele foi juiz, ele foi governador 2 vezes, ele foi deputado federal, ele conhece os poderes da República, ele conhece direito público, ele conhece direito criminal, ele passou por tudo isso. Sim. Então, preparo jurídico ele tem. Obviamente, o que a sociedade espera e tem esperança nessas pessoas, né? Que eles realmente vistam a toga da imparcialidade. Por mais que eles sejam indicados pelo presidente da República e seja muito pouco provável que uma indicação da presidência não seja aprovada no Senado, a gente espera que essas pessoas realmente elas sejam pacificadoras da sociedade, né? Você não pode, olha, se o juiz de primeiro grau, aí da comarca de Avaré, tem a obrigação de pacificar a cidade,
tem a obrigação de pacificar os conflitos que são a ele colocados, imagine da Suprema Corte. Então, a gente espera que o Flávio Dino dê o exemplo, né? Coloque toda a experiência, a inteligência dele, tudo que ele viveu em prol do país. Porque, olha, veja só, a gente precisa ter um patriotismo implícito nas pessoas. Se as autoridades não forem patriotas, elas não podem ser autoridades. Elas são autoridades de um Brasil que está escrito ordem e progresso. Se nós tivermos insegurança jurídica, nós não vamos ter progresso. E se a gente não tiver progresso, nós não vamos ter lazer, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter trabalho, nós não vamos ter uma comunidade unida, nós não vamos ter uma prefeitura forte, né? A gente precisa ter cidades fortes, comunidades fortes. Isso você só consegue com pacificação social, com segurança jurídica. O que eu espero do Flávio Dino é que ele nos traga pacificação social e que as decisões do Supremo fortaleçam a sociedade e não enfraqueçam a sociedade. Professor, Eu vou fazer uma perguntinha só. Doutor, olha, a OAB omissa, o povo de joelho. Uma pergunta para o senhor. Qualquer tipo de crime, ou há um corpo de jurados que vai editar se o cara é culpado ou não. Como que pode 220 milhões de habitantes do Brasil sujeitar a uma decisão monocrática de uma cabeça só pensante? O que o senhor acha disso? Então, foi aprovado no Senado um projeto de lei que eu achei muito pertinente. Você não pode, numa canetada de uma corte superior, desfazer o trabalho de 594 parlamentares que estudaram 6, 8, 10 meses para fazer uma lei, né? Houve muita gritaria com relação a isso. Obviamente que os juízes do Supremo querem a decisão monocrática, porque isso fortalece cada juiz, mas eles têm que entender que aquilo é um órgão colegiado. Se é um órgão colegiado, tem que ser decidido pelo colegiado. Então, assim, não é que você enfraqueceu a posição monocrática, é que você acabou respeitando o poder legislativo, né? A lei que foi feita, discutida, amplamente discutida, não pode, na cabeça de um só juiz, ela ser suspensa por uma decisão que pode até mesmo ter efeitos subjetivos nisso, né? Efeitos políticos. Então, o que o parlamento precisa entender é que a força está no parlamento. O parlamento que regula os outros poderes e a vida da sociedade civil. E o parlamento precisa se posicionar. Esse projeto de lei que foi aprovado, proibindo decisões monocráticas para suspender uma lei que acabou de ser feita, é altamente correto. E me parece que já foi absorvido pela Suprema Corte e está tudo ok. O plenário do Supremo não pode derrubar essa lei? Então, o plenário pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas quando você fala no plenário, você está dizendo que é a função típica do poder, né? O Supremo é um órgão colegiado, ele não é um órgão que se decide sozinho. Quem decide sozinho é o juiz aí de Avaré. Ele decide sozinho. E você depois recorre para um órgão colegiado, que é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Federal. Então, o respeito às decisões colegiadas, nós temos que nos submeter. O que a gente não pode é um único juiz dar uma canetada, sentar em cima do processo, no bom sentido, né? Paralisar o processo e deixar um trabalho do legislativo paralisado. Isso não pode acontecer. professor Júnior, Eu acho que nós temos muitas questões para a gente debater nesse Brasil contemporâneo. Nós temos diversas situações aí que estão fervilhando, que vão influenciar o futuro do nosso país e principalmente o futuro das novas gerações. Essa mitigação dos poderes das decisões monocráticas dos ministros do STF, na minha opinião particular, foi um avanço, porque, aliás, eu tenho uma opinião muito crítica com relação a isso. Eu acredito que o STF, ele só deveria ser instância recursal, ou seja, deveria ser uma corte constitucional. Então, só vai analisar o recurso extraordinário e os congêneres. Não deveria exercer a função do juiz de primeiro grau. Eu acredito que o que desgasta o STF é justamente essa atuação dele nas lides de primeiro grau, de ministro, senador, deputado, na minha opinião. Eu acredito que deveria ter uma mudança mais aguda nas atribuições do STF. Eu acho que o Congresso foi muito modesto, simplesmente retirando a prerrogativa da suspensão de normas em ação declaratória de ou de constitucionalidade por decisão monocrática. Eu acho que poderia avançar muito mais. O colega tem alguma opinião a respeito disso? Então, você tem toda a razão. Pode avançar mais, mas desde que a gente preserve a força do Poder Judiciário como órgão colegiado.
É aquilo que eu sempre digo: se você vai para um tribunal, você não é juiz monocrático, você é juiz de um colegiado. Você pode até, eventualmente, suspender decisões em caráter de urgência, mas tem que submeter o colegiado. Então, o colega tem toda a razão. Eu vejo o seguinte: o parlamento é a grande balança da sociedade que é submetida à ordem e ao progresso. A ordem jurídica é o parlamento que delimita. O parlamento é o poder que emana do povo, não é o judiciário que emana do povo. O judiciário tem a garantia da vitaliciedade para fundamentar suas decisões com clareza e com tranquilidade. Ser vitalício não quer dizer ser ditador. Ser vitalício quer dizer eu decido de acordo com minha convicção, e essa convicção vai ser preservada e eu estou longe de ameaças. Eu estou com a minha função preservada. O problema é que determinados magistrados confundem vitaliciedade com doença mental. E aí fica difícil. Fica difícil você combater, né, uma pessoa que, porque é vitalício, se tornou um psicopata judicial. E são essas pessoas que nós temos, obviamente, os recursos pertinentes para puni-los, para levá-los à corregedoria, ao CNJ e corrigir as distorções. É por isso que eu digo para você: quando a advocacia coloca em pauta a sua independência e a sua força, as coisas começam a se equilibrar. Quando você se acovarda, que é aquilo que você falou, você deixa um vácuo que outra pessoa vai ocupar. E isso a gente não pode deixar acontecer. Lei orgânica da magistratura precisa ser revista? Olha, eu falo sempre o seguinte, colega: a gente sabe o que a gente precisa? A gente precisa da lei complementar da advocacia. Eu acho que a lei orgânica da magistratura é um problema deles. E eles já conquistaram muita coisa. O que nós não conquistamos, a advocacia, que é uma vergonha, eu me comprometo com você aqui, que se um dia a gente for dirigente da OAB, a primeira providência nossa é ir a Brasília propor a lei complementar do artigo 133. Porque a advocacia merece isso. Está gravado. Nós precisamos disso. Está gravado, Está hein? gravado, então eu vou repetir. Já que está gravado, a gente repete de novo. Primeiro compromisso nosso como dirigente da OAB é fazer o bem para a advocacia nacional, o que é mais do que merecido, a gente elevar o patamar das prerrogativas da advocacia à lei complementar, porque a advocacia foi presenteada com o artigo 133 na Constituição de 88. Só que não exerce a força que tem, porque não tem liderança. Repito, enquanto a advocacia não tiver uma liderança independente, nós vamos estacionar, a gente não vai progredir. Doutor, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, que nós fizemos direto, não é? Não paramos. E fica aí, então, para suas considerações finais. Olha, eu sinceramente fico muito feliz de participar de uma roda de amigos, de pessoas inteligentes, de pessoas que amam a cidade onde moram, que querem o bem do país, e são pessoas que vão deixar um legado tão só familiar, não só familiar, mas como um legado de luta pela sociedade. Porque o empresário, ele faz o bem para a sociedade. A profissional liberal faz o bem para a sociedade, o prestador de serviço faz o bem para a sociedade. A gente tem que fazer o dinheiro circular, as pessoas precisam ser felizes. As classes precisam subir de patamar. Se a gente for todo mundo um pouquinho solidário com o outro e exercer a força que a gente tem nas nossas comunidades, nós vamos ser cada dia mais felizes e vamos ter um povo muito mais forte. E eu acho que é aí que entra o trabalho das instituições. A imprensa precisa fortalecer a sociedade, as instituições autônomas também, o comércio também, a indústria também, o prefeito tem que se aproximar da comunidade, as profissões precisam opinar na política local. É assim que a gente faz uma cidade forte. E vocês estão de parabéns, eu gosto muito de Avaré, aquela represa maravilhosa que tem aí, faz tempo que eu não vou aí, mas eu quero que vocês continuem nessa pegada, que vocês continuem opinando, criticando e colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque quando a gente quer só o que é normal, né, a gente não está pedindo nada demais. Agora, quando a gente consolida uma sociedade forte, a gente começa a ter conquistas, é o que a gente precisa. Muito obrigado. E nós esperamos aí, quando vier aqui para a região, passe a tomar um café e nós iremos conversar um pouco mais. Em 2024 é certeza absoluta, tá? A gente vai se encontrar em Avaré. Muito obrigado, doutor. Boa Obrigado sorte. a vocês, um Bom, grande abraço. boas festas. Obrigado por tudo. Obrigado para vocês também.